Olá pessoal, tudo bem? Hoje nessa aula de mecânica clássica, né? Mais um videozinho. Vamos só dar uma relembradinha, né? Nas aulas anteriores, a gente se dedicou a finalizar a parte da mecânica newtoniana, né? E a última parte seriam os princípios de conservação. Nesta aula, a gente iniciou, né, a estudar esses princípios de conservação. Nós vimos que são três tipos de princípios: conservação de momento, né, angular e linear, e conservação de energia, né? Sendo que nessa aula de hoje, né, a gente está dedicado a entender os dois primeiros, o momento linear e o angular. Para finalizar essa parte, eu montei um pequeno videozinho com dois exemplos sobre o assunto, certo? É isso que a gente vai ver agora então. Bom trabalho a todos. Boa aula. Exemplo 1. Um camundongo de massa M salta sobre a borda externa de um ventilador de teto de giro livre e com inércia rotacional I e raio R. Qual será a razão de alteração da velocidade angular desse sistema? Então, pessoal, vamos relembrar rapidamente o que acontece nesse exemplo, tá? Então, nesse exemplo, nós temos um ventilador de teto, tá? Com inércia rotacional I e raio R. E nós temos um camundongo, tá, de massa M, tá? Não me perguntem por quê, mas o camundongo ele salta na direção da borda desse ventilador de teto. E nós queremos saber qual será a razão da velocidade, da alteração da velocidade angular que vai ser executado, né, após o ratinho vir para a borda desse ventilador, tá? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que saber é que neste caso o momento angular ele deve ser conservado durante todo o processo, tá? Nós estamos utilizando para resolver esse exercício, né, o conceito de inércia rotacional aprendido em física elementar, para relacionar a quantidade de movimento angular com a velocidade angular, tá? Dessa forma, a gente está partindo, só para a gente entender um pouquinho, dessa equação, tá? Onde o momento angular é calculado relacionando a inércia rotacional vezes a velocidade angular. Mas existe outra relação para calcular, né? O momento angular, que pode ser relacionando a velocidade, a massa e o raio, certo? Bom, vou tirar essa parte aqui. E vamos lá, para resolver esse exercício, o que tem que acontecer? A quantidade de movimento angular inicial, né, só do ventilador, deverá ser igual à quantidade de movimento angular ventilador mais o camundongo, né, que vai estar localizado aqui, tá? Então, partindo desse raciocínio, vamos começar a resolver a questão, tá? O momento angular inicial é a inércia rotacional, de azul a gente enxerga melhor, né? Vezes a velocidade angular inicial, tá? E o momento angular final é o momento de inércia vezes a velocidade angular mais o momento de inércia do camundongo que está aqui, que é calculado por massa vezes velocidade vezes o raio, tá? Aí o que vai acontecer? Nós sabemos que a velocidade linear está relacionada com a velocidade angular de acordo com essa equação, né? Ômega vezes R. Então, eu vou substituir os ômegas aqui, esses dois ômegas, por essa relação. Então, vai ficar I vezes velocidade inicial sobre R igual a I vezes velocidade final sobre R mais M V vezes R. Por que eu fiz essa troca, né? Porque eu queria ter as velocidades iguais aqui, né? Porque aqui eu tinha uma velocidade angular e aqui é linear. Então eu queria deixar as duas da mesma forma, de modo que a gente pudesse colocar em evidência essas velocidades. E dessa equação ficaria assim: I vezes VO sobre R igual a V sobre R, abre parênteses, I mais MR ao quadrado. Novamente, vejam, eu utilizei, né, um daqueles artifícios matemáticos para a gente poder colocar o V em evidência, tá? Dessa equação a gente pode simplificar, cortar os R's. Eu vou tirar aqui só para limpar um pouco.
nossa conta. E daí o que vai acontecer? Aqui sobrou aqui V, deixa eu fazer de azul, né, pessoal? V sobre VO é igual a I sobre I mais MR ao quadrado, tá? Mas, se a gente for ler lá no enunciado, a gente não quer calcular, a gente não quer saber a relação entre as velocidades lineares, tá? Eu vou tirar aqui só para despoluir. A gente quer saber entre as velocidades angulares. Então, como a relação parte dessa equação, os R's serão cortados, a gente pode dizer que ômega sobre ômega zero é igual a I sobre I mais MR quadrado. E essa é a relação, né? A razão de alteração da velocidade angular do sistema. Exemplo número 1, resolvido. Exemplo 2. Um corpo de massa M está ligado a um fio de massa desprezível e comprimento L. A outra extremidade do fio está amarrada a um prego fixo em uma superfície plana sem atrito. O corpo possui uma velocidade inicial de módulo V e passa a uma distância B do prego, sendo que B é menor do que 1. Quando o corpo chega ao fim do fio, este permanece esticado e o corpo passa a mover-se em trajetória circular. Qual será a velocidade angular do corpo? O movimento linear se conserva? E a energia mecânica? Vamos relembrar então o que acontece nesse exemplo número 2? Bom, o que nós temos? Nós temos nesse exemplo 2 um corpo de massa M ligado a um fio, esse fio em azul, a uma distância B, né? De um prego onde esse fio está fixado, tá? E o que acontece? Nós colocamos certa velocidade nessa partícula, ela começa a se mover, chega um ponto onde esse fio ele fica totalmente esticado, como mostrado aqui na imagem, e como ele está fixo lá no prego, ele começa a se mover rotacionalmente. E nós queremos saber 3 coisas sobre esse movimento. Primeiro, a gente quer saber qual será a velocidade angular do corpo, né, quando ele começa a se mover no movimento circular. Queremos saber também se o movimento linear se conserva e se a energia mecânica também se conserva, tá? Bom, primeira coisa que a gente pode dizer sobre esse movimento é que antes do fio ser esticado, a força resultante que vai atuar na partícula é nula, tá? Primeira informação que a gente tem que saber. Segunda, após, né, o fio ficar esticado, a força resultante é a força que o fio exerce sobre a partícula, tá? Em relação ao ponto onde está o prego, que está aqui, tá? A gente também pode dizer que essa força possui um torque zero, tá? E então, como o torque é zero, tá? O momento angular da partícula vai se conservar, tá? Devido ao fato do torque ser zero. E em consequência, é a maior consequência dessa situação representada, tá? Bom, vamos determinar o que vai acontecer, já que o momento angular se conserva. Bom, vamos começar o nosso cálculo aqui, tá? Ó, o momento angular, vamos fazer azul, porque fica mais forte para a gente enxergar, né? O momento angular no início vai ter que ser igual ao momento angular do fim, tá? Aí o que nós temos no início? Nós temos o corpo de massa M, certo? A uma velocidade V e a uma distância B do fio, tá? E no final, o que nós temos? O fio esticado, fio de massa M, a uma velocidade V, né? Onde a distância agora é o L, que é o comprimento do fio, tá? Essa equaçãozinha nós podemos resolver
Primeiro a gente pode simplificar, né? Tem M aqui, a gente pode cortar. E vai sobrar aqui, V vezes B é igual a V vezes L, tá? Essa expressão, a gente pode usar um artifício matemático nela, certo? E transformar ela dessa forma. V vezes B igual a V sobre L vezes L ao quadrado. Tá? Isso é um artifício matemático que vocês já vão entender no que ele é útil, tá? Como a gente sabe, né, vimos na aula teórica sobre o assunto, V é ômega vezes R. Logo, se a gente substituir este V por ômega vezes R, nós teremos que V vezes B é igual a ômega vezes L ao quadrado. Logo, se nós quisermos isolar o ômega para determinar seu valor, o ômega será V vezes B sobre L ao quadrado. E essa será a velocidade angular da nossa partícula em movimento circular. Tá? Baseado nessas informações iniciais, a gente já pode dizer que o momento linear do sistema não vai se conservar. E por que não vai? Pois, pela primeira informação que a gente disse antes, né? Existe uma força resultante aqui, atuando sobre a partícula após o fio ser esticado. Anteriormente não tinha. Logo, o momento do sistema não se conserva, ok? Bom, e o que acontece com a energia mecânica do sistema? Vamos determinar isso, tá? Bom, como todo movimento se passa no mesmo nível, tá, de energia potencial, nós vamos considerar para determinar a energia mecânica somente a energia cinética. Então, a energia cinética antes do fio ser esticado, tá, será energia cinética antes será 1/2 de mv quadrado, tá? Após o esticamento desse fio, a energia cinética será 1/2 de mv quadrado, tá? Como a gente viu anteriormente, né? Este V, vou colocar aqui em cima, tá? A gente tinha como calcular ele, tá? O V, ele era V vezes B vezes L sobre L quadrado, certo? Ou melhor ainda, simplificando esses L's, o V era V vezes B sobre L. Tá? Se a gente substituir este V aqui por este valor, teremos que a energia cinética final, né, será 1/2 de mv quadrado sobre L quadrado, tá? Esse L é minúsculo, tá? Ok, então nós temos, ó, a energia cinética no início e a energia cinética no fim. A última pergunta desse exemplo era se a energia mecânica se conservava, tá? Bom, o que vai acontecer? Ó, os valores são diferentes. No entanto, se B for igual a L, tá? Nós teremos o mesmo valor de energia cinética aqui que teríamos aqui. Então, o sistema se conservaria. Tá? Então, a única maneira do sistema se conservar é se B for exatamente igual a L, tá? Mas isso não acontece. O que acontece? Parte da energia, tá? O sistema não vai se conservar porque parte da energia é usado para produzir uma pequena deformação no fio e é uma deformação de caráter não elástico. Logo, a energia não vai se conservar,
certo? Esse é o nosso exemplo 2, tá? E é isso, gente. É isso que vai acontecer nessa situação 2. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que esses exemplos tenham ajudado vocês a relembrar um pouco sobre o conteúdo. E nos vemos na próxima aula, onde a gente vai relembrar, então, o princípio de conservação de energia, certo? Abraços a todos!